de volta e há um ditado que diz que antes de morrer, todo ser humano precisa plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Já fez algum desses aí? Lançar um livro pode funcionar como um alavancador da carreira e dos negócios do seu autor. A realização do sonho de registrar memórias, experiências e aprendizados e uma forma também de compartilhar os seus conhecimentos e expertise sobre algum tema. Existem vários mitos que cercam a vida de um escritor principiante. Para esclarecer e desvendar os mistérios da escrita e dessa publicação de livros, a gente conversa agora com ele, que é Book Advisor, que por meio de assessoria especializada ajuda pessoas a escrever e publicar suas obras. Eduardo Vilela, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Pete. Tudo bem e você? Eduardo, eu sou jornalista, confesso que já pensei várias vezes em escrever um livro, tenho a temática pronta e não sei por onde começar. Eu acho que as coisas não acontecem por acaso, por isso que estamos falando agora. Me ajude, por gentileza. Que legal, Pete. Então, a primeira coisa que eu falo é assim, escrever um livro não é para ser uma atividade solitária, certo? Se você, eu dou o exemplo que se você decide construir uma casa, você vai contratar a assessoria de um arquiteto, de um engenheiro. Ninguém aqui que não é formado em engenharia, arquitetura, vai se meter a querer fazer o projeto de uma casa. E a mesma coisa eu digo quanto a um livro, quer dizer, para que você consiga, você é um autor, quer fazer teu livro, para que você consiga estruturar bem um roteiro de capítulos detalhado, para isso te facilitar a vida ali na frente quando você sentar e começar a escrever, você ir analisar o que tem ou não publicado sobre o assunto que você quer escrever, disponível no mercado. Né? Então é preciso fazer todo um planejamento prévio antes de sair escrevendo o livro. E existe ajuda especializada de profissionais como eu, que sou Book Advisor, que temos o expertise, a experiência para orientar, para assessorar o autor em cada uma das etapas. Desde da criação do roteiro do livro, roteiro de capítulos, análise da ideia, da relevância do assunto, definição de quem é o público de leitores, tá certo? Até acompanhar o autor durante o processo de escrita, dando feedback sobre os textos, e até a publicação também. Depois que o autor termina de escrever, como é que esse livro vai ser publicado? Será que é um livro para ser publicado via uma editora? Será que é um livro para ser publicado por meio de uma publicação independente? Né? Então é preciso trabalhar bem, esse é um grande mito. Você não escreve o livro sozinho, não deve fazer isso, você deve se cercar, estar perto de alguém que entenda de como funciona esse processo de escrita e publicação de um livro. Entende, Piti? Ô Eduardo, porque pelo que eu entendi, assim, inclusive que eu já fui atrás, tem editoras que às vezes abraçam alguns projetos, procede, né? Eles pedem, me manda o teu projeto, a gente vai analisar, né? Dependendo da obra, ok, vamos apostar nessa obra. E quando ela não abraça, quando essa editora não tem interesse, fica mais difícil? Como é que funciona esse processo? Então, o que acontece, Pete? No Brasil, a gente tem um grande número de pessoas querendo escrever o próprio livro, né? E não temos tantas editoras com capacidade para lançar os livros de todos aqueles que querem ter o seu livro. Né? Então, as editoras no seu processo de avaliação, elas são bastante seletivas. Se o projeto do livro não está num formato adequado, se o projeto, se o livro não atenda uma ou mais necessidades de determinado público de leitores que a editora atenda, esse projeto não vai ser aprovado. Eu sempre digo que um autor iniciante tem que pensar o seguinte: você vai escrever um livro, você não escreve o livro para você, autor. Se você quer ser lido, você escreve o livro para determinado público de leitores, porque só assim você tem a chance de que você vai ser lido. E esse livro só vai ser lido por esses leitores se esse livro atender uma ou mais necessidades que esses leitores têm. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro? Então, um autor que é um especialista na área de nutrição e dietas, certo? Ele vai escrever um livro para
ajudar as pessoas a emagrecerem, a se alimentarem melhor, né? Então, quer dizer, olha como esse livro, ele é feito pensando no público de pessoas que está acima do peso, que estão com problema de saúde, enfim, e que querem cuidar, né, melhorar de vida. Então, esse livro vai atender a uma necessidade de ajudar essas pessoas a se alimentarem melhor, né? Então, esse perfil de projeto, como eu acabei de dar um exemplo, é o projeto que costuma interessar as editoras, certo? Agora, pode acontecer também dado, por exemplo, nós estamos num momento no país em que o setor de editoras e livrarias passa por uma crise muito forte, né? Então, nesse momento, as editoras diminuíram muito o número de publicações, o número de novos livros que elas estão lançando. Então, o autor, existe sim, o que as pessoas precisam entender é que é viável se fazer uma autopublicação, ou seja, uma publicação independente, tá certo? Tanto do livro na mídia digital, como livro e-book, como livro impresso. E se o autor, eu digo o seguinte, para um autor poder lançar um livro de maneira independente, de forma bem feita, para ele ter chance de ser lido, de ser bem sucedido, é importante que o autor ele seja um influenciador do público dele. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente está vendo um fenômeno aí no Brasil e no exterior dos youtubers, dos instagramers, né? Que são pessoas que produzem conteúdo sobre determinado assunto e elas criam ali, vão formando uma comunidade de fãs, de seguidores que vão acompanhando o trabalho delas. Então, é uma pessoa que tem acesso direto ao público, isso pode acontecer também por meio de um blog, isso pode acontecer por meio de uma página no Facebook. Então, esse autor que é youtuber, que tem uma ação de diálogo, de contato, de relação com o público-alvo dele nas redes sociais, esse autor fazer uma edição independente, seja um livro digital, e lançar esse livro digital num Kindle da Amazon ou numa loja da Apple Book, ou mesmo fazendo uma edição também impressa, né, ele tem condições de conseguir com que esse público que o segue, né, que esse público se interesse por ler o livro dele. Então, hoje em dia, fazer uma edição independente é um caminho viável e interessante também. Não é, o autor tem que parar de pensar, ficar com a autoestima baixa, de achar que o meu trabalho como escritor só tem valor se eu lançar o livro por uma editora. Eu sempre digo que se o seu livro for lançado por uma editora errada, uma editora que não faça um bom trabalho de divulgação e distribuição do livro nas livrarias, pode ser um tiro no pé, tá certo? Então, a gente precisa relativizar como as coisas funcionam, entende, Pete? Por que tu começou a trabalhar com isso, Eduardo? Tu és formado em Relações Internacionais, fez mestrado em Administração e já está nesse mercado desde 2004? Exatamente. Assim, toda a minha carreira, eu comecei minha carreira, eu trabalhei durante 12 anos em várias grandes editoras brasileiras, né? E aí, assim, sempre trabalhei na posição ali, sempre como um executivo, na posição de gerente editorial, diretor editorial, publisher, editor, enfim, independentemente do nome desse cargo, o que eu sempre fiz foi orientar autores. Então, a pessoa chegava nas editoras que eu trabalhei, trazia uma ideia de um projeto, seja o livro já escrito inteiro, ou o livro ali com um capítulo pronto, ou mesmo a pessoa tinha só uma ideia na cabeça, não tinha nada escrito, né? E aí eu ali orientava, a pessoa falou assim, olha, o seu livro, o seu assunto, se a gente desenvolver dessa forma, pode interessar aqui da gente publicar, olha, dessa forma como você está querendo fazer, não tem perfil para ser lançado por uma editora, tá certo? Então talvez é o caso de você pensar numa edição independente, né? Ou se você fizer um ajuste, pensar em discutir mais o tema com esse determinado enfoque, isso possa gerar um interesse, né? Então assim, o que eu mais faço nesses 12 anos de editoras é criar projetos de livros com autores, é avaliar projetos de autores, é orientar o autor, passo a passo, como é que funciona a publicação de um livro, né? E aí, de 3 anos para cá, eu tenho a minha empresa de consultoria em que eu assessoro
pessoas empresas, famílias que queiram escrever e publicar seus livros, né? Desde o início, desde a ideia inicial até a estruturar um roteiro de capítulos, né? Avaliar a relevância do livro, quais são os pontos fortes do livro, né? O que vai tornar esse livro único no mercado, acompanhar e orientar o processo de escrita até ver qual é o melhor caminho para publicar o livro. Se é via editora, se for via editora, eu vou ao mercado buscar editoras para o livro do autor, né? Ou se não é um livro com perfil de editora, eu aqui faço um trabalho para a edição independente para o autor, tanto como livro digital como livro impresso, né? Essa carreira de Book Advisor, Pete, ela é uma carreira muito nova no Brasil, né? São profissionais que no exterior é uma carreira tradicional, tá certo? E a pessoa precisa ter sido editor muitos anos para ter condições de trabalhar aí assessorando autores em todas as etapas de construção e publicação de um livro. Tem alguma temática que hoje em dia, Eduardo, é bucha? Tipo, olha, essa temática tem saída no mercado. Porque eu estava vendo ali, né? Tu já publicou, já lançou mais de 500 livros aí com esses autores diversos. Isso. E as temáticas são variadas. Tem gestão, tem negócio, tem livros universitários, técnicos, ciências humanas, biografias, enfim. Sim. Tem alguma, digamos, tendência para 2019? Olha, acho que uma forte tendência, até os números da última pesquisa de vendas de livros no Brasil mostrou, né, que é a pesquisa feita pela Nielsen, que é a Nielsen Bookscan. Essa pesquisa mostrou que houve um crescimento muito forte das vendas de livros de gestão, negócios, carreira, liderança, livros voltados a profissionais, ou seja, quem trabalha, né? Até a gente entende isso com bastante simplicidade, que é o seguinte: nós estamos num país, num momento histórico em que nós estamos numa economia em processo de recuperação, tá certo? Então, quer dizer, as pessoas ainda têm um nível de desemprego elevado, então as pessoas estão buscando nesse momento se qualificar melhor, correr atrás de cursos, de livros, né? Quem está desempregado está buscando isso, e quem está empregado também está buscando se manter competitivo, garantir o seu emprego ali, continuar crescendo na carreira, enfim. Então, assim, livros de gestão e negócio sempre foram gestão, negócio, carreira e liderança sempre foi uma área tradicional, né? Mas agora, sim, teve um crescimento de vendas muito grande de um ano para cá dessa categoria. Então, essa é uma tendência, assim, sempre um autor que queira trabalhar essa área, que tenha um conhecimento, uma experiência que vale a pena trazer num livro de carreira, liderança, negócios, é uma oportunidade interessante, com certeza. Muita gente acha que não é capaz de escrever um livro e aí depois que iniciam esse processo, o resultado fica fantástico? Então, Pete, esse é um medo muito comum, a insegurança, a pessoa achar que, será que eu sou capaz? Será que aí a pessoa começa? Eu sempre digo o seguinte: você para escrever um livro, você autor para escrever um livro, você não precisa ter um dom, um talento especial ou uma grande criatividade, tá certo? Eu digo que para escrever um livro, a pessoa precisa ter duas coisas fundamentais. Ela precisa ter domínio, conhecimento, experiência sobre o assunto que ela quer falar a respeito no livro dela, né? Isso, por incrível que pareça, assim, muitas pessoas não têm isso. Não basta só você ter um conhecimento teórico reflexivo sobre o seu assunto, né? Você tem que ter vivência prática também, né? Então, a primeira coisa, para escrever um livro, tenha domínio sobre o seu assunto, tá certo? Precisa ser conhecimento e experiência profundos. Segunda coisa fundamental, você tem que definir um público para quem você vai escrever esse livro e conhecer muito bem as características desse público. Imagine o seguinte: imagine que esse livro, para ele ser lido, ele precisa ter determinados leitores que vão se interessar por lê-lo. E para isso acontecer, quando um autor conhece bem o seu público, ele é capaz de justamente construir um conteúdo que atenda aos sonhos, às angústias, às oportunidades,
os medos, enfim, o que o público dele quer? O que o público dele está buscando pensar sobre aquele assunto? O que o público dele, que problemas, que desafios, que dificuldades o público está vivendo no dia a dia, os leitores estão vivendo no dia a dia, que o autor com o livro pode trazer insights, pode trazer orientações que ajudem esses leitores a aproveitar oportunidades, resolver problemas, enfim, né? Então, são duas condições. Conheça bem o seu tema e conheça bem o seu público-alvo. Se você tiver isso, não desconfie da sua capacidade de escrever. Você é capaz, você tem condições de fazer o seu livro bem feito. E uma forma de tirar esse medo, esse bloqueio que pode vir a acontecer quando você já começou a escrever, é você ter feito um bom planejamento, quando eu digo um roteiro de capítulos detalhado, ou seja, antes de sair escrevendo, senta e pensa. O seu tema, o tema que você vai escrever a respeito, ele certamente se desmembra em subtemas, né? Então, cada capítulo vai ser um subtema do tema maior. Então, nesse roteiro, em cada capítulo, coloque lá todos os assuntos que você pretende discutir. Vamos pegar, para ficar mais claro, o livro de dieta que eu dei exemplo. Então, você é o autor do livro de dieta, então o tema é como emagrecer por meio de uma dieta, né? Então, vai lá, capítulo 1, por que as pessoas estão ficando cada dia mais, por que as pessoas estão engordando? Capítulo 2, como trabalhar a mudança na sua cabeça, no psicológico, no mental, na sua relação com a comida. Capítulo 3, entenda quais são os alimentos funcionais e aquelas outras comidas que te agregam apenas calorias e não te trazem nenhum benefício. Capítulo 4, a importância da atividade física combinada à alimentação para te ajudar no processo de perda de peso, entende? Então, quer dizer, para cada um desses capítulos, o autor tem que fazer um roteirinho, que seja um parágrafo ou dois, escrevendo todos os assuntos ali que ele pretende escrever a respeito naquele capítulo. Se o autor fizer um roteiro como esse, ele vai começar a escrever o livro dele de uma outra forma. Ele não vai duvidar da capacidade dele, entendeu? Ele não vai empacar no meio do caminho. O grande problema, Piti, é aquela pessoa que acha que tem o livro inteiro pronto na cabeça, organizadinho, numa sequência de começo, meio e fim. Isso assim... isso, na grande maioria das pessoas, a grande maioria dos autores, quando começa a escrever o livro e não fez esse planejamento de roteiro, de capítulos, ele vai empacar. Talvez ele escreva aí 1, 2, 3 capítulos, mas de repente a pessoa se vê, ela se vê ali empacada, confusa, não sabe para onde, cheia de dúvidas, não sabe como ela continua o livro, né? E muitos, infelizmente, é nesse momento que desistem de escrever o livro, e é uma tristeza, né? Então é isso, assim, era isso que eu tinha para dizer quanto à tua pergunta. Número de páginas, ilustrações, isso depende do autor, depende do Book Advisor, daí conversa e decide? Então, olha só, eu diria para você que número de páginas, eu sempre recomendo para os meus clientes que escrevam um mínimo de 120 a 150 páginas e um máximo de 200 a 250. Por quê? Isso tem uma razão de ser. Nós estamos num país em que, quando uma pessoa entra numa livraria e vê aquele livro, visualmente, ela nem pegou o livro ainda para folhear, mas ela vê aquele livro que é muito fininho, que se a gente colocar, normalmente o livro que tem 100 páginas ou abaixo de 100 páginas é tão fininho, que quando você coloca ele em pé em cima da mesa, ele não para em pé. Isso significa o quê? Ele passa para o leitor uma imagem de livro muito fininho, de uma imagem de superficialidade, de pobreza de conteúdo. Sabe aqueles livros de, isso aí deve ser leitura descartável que eu leio em avião ou viagem de meia hora, 1 hora, entendeu? Então, ao passo que aquele livro que tem 400, 500, 700 páginas, a pessoa sem ter segurado o livro na mão, ela olha aquele livro grosso, e assim, esse livro grosso, ele cria uma
vamos dizer, uma resistência. O leitor para e pensa, ai, que preguiça, eu vou ter que ler tudo isso, né? Então, quer dizer, esse número de páginas que eu te disse, na média, independentemente do assunto, do tema do seu livro, a área do seu livro, é uma boa quantidade de número de páginas, entre 150 e 250. O livro não fica tão fininho e o livro não fica tão grosso. Se você entrar numa livraria e fizer uma análise da média dos livros que estão disponíveis ali, você vai perceber que a maioria tem entre 150 e 250 páginas. Óbvio, não que não existam exceções. Você vai encontrar livros de 700, 800, 500 páginas, assim como você vai encontrar livros com 80, 100, entendeu? Mas, idealmente, entre 150 e 250 páginas, uma dica que eu dou para o nosso ouvinte, que quer ser escritor, o que ele pode considerar como uma página de livro? É uma lauda. Uma lauda são em torno de 2.000 caracteres com espaço. O Word, ele conta isso muito facilmente lá para a gente, se a gente quiser, né? Outra coisa que você perguntou, ilustrações, né? Existe uma tendência hoje, Pete, dos livros não serem mais só aquele livro que eu digo que é texto seco, sabe? Só páginas em texto. Hoje é muito importante que um livro de diferentes assuntos, áreas, que um livro tenha o que eu chamo de conteúdo visual. O que é um conteúdo visual? Podem ser ilustrações, podem ser tabelas, podem ser gráficos, podem ser desenhos, entendeu? Então, assim, é muito importante hoje até parejar a leitura, tornar a experiência da leitura mais gostosa, mais lúdica, né? Porque é difícil, a pessoa senta e nesse mundo de hoje, em que as pessoas têm tantos aparelhos eletrônicos, em que a atenção se dispersa tão facilmente, né? Quando você coloca uma figura, uma tabela, um gráfico, ou seja, um recurso visual, um conteúdo visual no livro, uma foto, por exemplo, também, você descansa a mente do leitor por alguns instantes, entende? Vamos lembrar, vou te dar um exemplo. Você consegue imaginar um livro de viagem e turismo, um guia de viagem, ou um livro de gastronomia ou bebida, sem ter a imagem, sem ter a foto de um mapa, ou a foto de uma garrafa de vinho, uma foto de uma comida, de uma receita ali sendo preparada? Não tem como, né? Tem que atrair. Não, né? Exatamente. Então é importante, assim, isso, assim, o que vai dizer, o que vai definir o quanto de imagem, de recurso visual um livro vai ter, o que vai definir isso é o tema do livro, o assunto, né? Então, por exemplo, gastronomia e bebida pede, um livro de gastronomia e bebida pede muitas imagens, entendeu? Já um livro de ficção adulta ou ficção juvenil, não peça, é óbvio que ele vai ter, eu acho que 90% ou mais das páginas dele vão ser texto seco, mas é possível se fazer algumas ilustrações, alguns conteúdos visuais para arejar essa leitura, né? Então é isso, Piti. Para fechar, Eduardo, o título é a primeira coisa a ser definida, é a última, ele pode aparecer no meio do processo? Olha, eu sempre digo, essa pergunta é muito legal, porque assim, você tem autores trabalhando junto com, no meu caso aqui, como Book Advisor, que a gente define rapidamente o título. Assim, o autor, às vezes o autor nem começou a escrever o livro ainda, a gente fez o roteiro de capítulos, mas o título, a gente teve um insight, título e subtítulo, né, que assim, é uma combinação importante. Então, às vezes vem muito rápido, mas eu te digo que acho que em 80% ou mais dos casos, eu sugiro aos autores que não entrem na ansiedade de querer definir rapidamente o título e subtítulo. Deixa a definição do título e subtítulo para quando o seu livro estiver escrito. Quando você terminar de escrever o livro completo, aí é um bom momento para você pensar, até porque, à medida que você vai escrevendo cada capítulo do seu livro, você vai amadurecendo as ideias, né? Então, assim, é mais raro, assim, ser aquela coisa de bate-pronto definiu, entendeu? A maioria dos casos, assim, se pensa ao longo do tempo, sabe? É muito salutar fazer um brainstorming, de sentar e deixar, sem fazer julgamento na cabeça e com um computador na frente ou com papel na frente, indo tomar nota de todas as ideias que vierem à cabeça para o título e subtítulo, né? Eu digo
Piti, que assim, a função do bom título e subtítulo é, em questão de poucos segundos, o leitor vê aquela capa do livro na livraria ou vê a capa do livro num site na internet que venda livros e rapidamente, ao ler título e subtítulo, o leitor ele tem que entender sobre o que se trata aquele livro, rapidamente, sem ter segurado o livro ainda em mãos, entende? Então essa é a função de título e subtítulo, é passar essa primeira impressão fundamental sobre aquilo, sobre o que se trata, sobre do que se trata o livro. Eduardo, foi uma delícia conversar contigo. Adorei mergulhar um pouquinho nesse universo ainda um tanto quanto desconhecido para mim. Deixa o teu contato para o pessoal que tem interesse em entrar em contato contigo. Claro, com certeza. Olha, primeiro eu estou presente em todas as redes sociais. Tenho o meu canal lá no YouTube, chamado Seu Livro Comigo. Estão todos convidados lá. Lá eu trago muitas orientações, muitos insights para escritores iniciantes, né? Tem o meu e-mail, eduardo@eduvilela, com 2 L's no Lé apenas, esse Eduvilela é tudo junto, eduvilela.com, não tenho .br. Tem o meu canal no Instagram também, que as pessoas podem me procurar, @eduvilela Book Advisor, tudo junto, né? Mas o meu e-mail aí é uma boa forma de contato, eduardo@eduvilela.com, ok?